E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje uma aula especial. Eu vou falar para vocês sobre um assunto que muitas pessoas me pedem para falar aqui no canal, mas que eu ainda não tive essa oportunidade. Mas hoje eu vou falar. Hoje é uma aula teórica, não teremos entradas, não teremos explicações. Às vezes é bom dar uma fugida da rotina, né? E passar algumas coisas teóricas aqui, porque tem muita gente precisando de ouvir algumas coisas, e não de fazer, e não de praticar, mas sim de ouvir, e dentro daquele contexto que a pessoa estiver ouvindo, ela vai praticar sobre o assunto que a gente falar aqui agora, tá? Desde já agradeço a você pela presença aqui, e se você está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, né, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa também o sino de notificações, para que todas as vezes que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, você seja notificado aí pelo YouTube, tá joia? Então esse canal ele é basicamente falando aqui sobre assuntos relacionados ao nosso principal operacional, que é a lógica do preço, né? É um operacional que me fez conseguir aí ter bons resultados e obter a minha liberdade financeira, geográfica, trabalhar de qualquer lugar do mundo aí, operando o meu operacional, tá? Na verdade eu tenho dois operacionais, né? Um é a lógica do preço e o outro é a nossa querida probabilidade, que são padrões de velas, padrões que se formam a todo momento no gráfico, e a gente pega entradas a favor desses padrões de velas aí, tá? Falando em a lógica do preço, tá? Eu quero deixar claro para quem ainda não conhece, está chegando agora no canal, né? Para quem ainda não conhece a lógica do preço, ele é um operacional, pessoal, que nos permite saber onde devemos fazer as nossas entradas, por que devemos fazer as nossas entradas, e quando nós tomamos loss, não foi o gráfico que trollou, como muitos operacionais dizem por aí, né? Não foi o gráfico que trollou, foi a gente que fez uma análise inadequada, tá? Então fica ligado nisso daí, porque na minha opinião o gráfico não trola, é a gente que às vezes não consegue fazer a análise correta, tá? Então, sobre qual é o assunto de hoje, eu vou falar já já com vocês qual que é o assunto de hoje, tá? Aliás, já vamos iniciar a aula aqui, não perca seu tempo aí e fica ligado, fica até o final do vídeo para você poder entender do que se trata essa aula aqui, tá? Então se você ficar pulando aí de minuto em minuto até chegar lá no final, você com certeza não vai entender nada e vai ficar ruim para você mesmo, ok? Então se você realmente tem interesse de aprender, fica até o final do vídeo aí, tá? Então sem mais delongas, vamos para a nossa aula teórica de hoje. Então pessoal, muitas pessoas me perguntam como foi que eu consegui chegar na consistência, como foi que eu consegui vencer na vida, vencer como pessoa, como professor, como operador, que eu também faço as minhas operações, né? Então chegou o momento de eu estar dando uma pequena explicada em relação ao que eu vejo nesse mercado, em relação de como eu consegui fazer as coisas acontecerem na minha vida, tá? Por isso que eu estou falando, fica até o final do vídeo para você poder entender os conceitos que eu vou passar para você aqui, ok? O que que acontece? Pra gente ser um bom trader, desde o comecinho, quando a gente pega entradas aleatórias, fica olhando vídeos no YouTube, overdose de informações, aquela coisa toda, aquela empolgação toda, desde o comecinho até a nossa consistência, existem vários caminhos a serem percorridos. Entre esses caminhos, nós temos três pilares que eu vou falar um por um para você aqui nessa aula. São fundamentais, são de fundamental importância para que você possa fazer o seu trade com consciência, né? Não pegar operações de forma aleatória e ser consistente com o tempo, tá? Isso não é do dia para a noite, não. Se você está iniciando hoje, é necessário que tenha também aula teórica sobre um pouquinho de psicologia, e é isso que a gente vai falar aqui agora, né?
Para ser um bom trader tem que ter 3 pilares que vocês ficarão sabendo agora nessa aula aqui, tá? Mas, repito, se você ficar pulando aí o tempo, com certeza você não vai entender nada, porque você vai ter sucesso quando você para ouvir quem já passou por caminhos tortuosos para chegar no mar de rosas, tá ok? Então não adianta você pegar um vídeo aqui no começo e jogar o vídeo lá para o final e não entender nada. Vai ficar um ensinamento vazio para você, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um por um desses pilares e o que eles representam nos dias de hoje e o que eles representaram para mim. Foi usando esses 3 pilares que eu consegui sair do zero, né? Eu estava com a conta negativa no banco e dentro desse mercado eu comecei a desenrolar algumas coisinhas. Eu vou passar para vocês que coisinhas foram essas, onde eu aprendi na internet e estou repassando para vocês aquilo que eu usei de melhor para conseguir chegar na onde eu cheguei hoje, ok? Então vamos lá, pessoal. Esses 3 pilares eu vou falar um por um. Podem ficar tranquilos. Nem que a aula dura 20 minutos, 30 minutos, eu não vou importar com isso, porque o importante mesmo é que vocês saiam daqui já conscientes e cientes do que aconteceu comigo e do que pode acontecer com vocês também, tá? Então não adianta eu ficar aqui fazendo operações, explicações, operações, explicações, operações, explicações, se vocês não têm um fundamento para isso. Se vocês não têm um psicológico preparado para isso. Então não adianta eu fazer vídeo todos os dias com entradas e explicações. Eu tenho que variar, eu tenho que fazer vídeos alternativos, eu tenho que sair fora da caixinha e mostrar para vocês uma forte realidade que muitas pessoas nem aceitam, né? Trabalhar o seu psicológico, já quer fazer entrada, já fica doido ali querendo fazer entrada. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Então por esse motivo a gente vai fazer uma aula teórica. Eu espero que vocês gostem dessa aula, mas tem que acontecer essa aula. Eu estou fazendo ela a pedido sem brincadeira nenhuma, a pedido de centenas de pessoas que deixam seus comentários aqui nos vídeos do YouTube e também me chamam nas minhas redes sociais, principalmente no meu WhatsApp, né, dando sugestões de vídeos, tá? Então me perguntaram por várias vezes o que eu fiz para crescer na vida, o que eu fiz para sair daquele perde-ganha tradicional que todo iniciante tem, né? Então tá aí a resposta principal, tá? A resposta principal para quem é iniciante, né? Começar a pensar diferente e começar a agir diferente. Não adianta você abrir o gráfico, achar que já sabe, sendo que na verdade você não sabe de nada. Porque tudo começa com a preparação do seu psicológico. Não é você ver um vídeo no YouTube e tentar copiar, colar. Não é isso. Não vai funcionar. Você vai continuar no perde-ganha. Prepara primeiro o seu psicológico para depois você entrar nas suas operações, cientes dos riscos e cientes do que você aprendeu e pode colocar em prática. Tá ok? Então o primeiro pilar que a gente vai falar aqui agora é esse daqui, ó. É sobre um operacional definido. Se você não tiver um operacional definido, você não vai a lugar nenhum. Na verdade, o que vem a ser um operacional definido? Eu não tinha um operacional definido. O que foi que aconteceu no meu começo, no meu início, tá? O meu início, pessoal, eu ficava doido. Eu ficava procurando uma estratégiazinha aqui, uma estratégiazinha ali, usava outro operacional, não era a lógica do preço, e fazia tudo errado. Até que deu uma overdose de informação na minha cabeça. Porque eu via uma estratégia no YouTube, tentava aplicar na prática, não dava certo. Aí, ou eu achava que não dava, né? Talvez até dava, mas eu fazia de forma errada e achava que não dava. Olhava outra estratégiazinha no YouTube, tentava replicar, também não dava certo. Isso em outro operacional, tá? Não era a lógica do preço, não. Ok? Mas o que aconteceu?
eu fui parar um dia para pensar e pensei o seguinte: ficar pulando de galho em galho nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Mas serviu de experiência essas puladas de galho em galho. Por quê? Porque se você analisar bem, a gente pega uma certa eu não sei. Veja bem, é uma historinha que é mais ou menos assim. Vocês já perceberam que os pássaros nas árvores, eles ficam pulando de galho em galho, correto? E ali eles definem um lugar para fazer o ninho deles, o melhor lugarzinho eles definem para fazer o ninho deles. E isso são os pássaros, né? Os pardais, os passarinhos menores ali, que ficam em árvores, tá? Essas aves que ficam em árvores, que fazem ninhos, geralmente elas pulam de galho em galho até definir um lugar para ali sim ficar sossegado, fazer o seu ninho e viver a sua vida ali, tá? E ali cria-se os seus pardaizinhos, né, seus filhotes, ensina os filhotes a crescer também naquele lugar ali, tá? Então trazendo para o mercado financeiro. Por que eu estou falando que pular de galho em galho no YouTube, de vídeo em vídeo no YouTube, serviu de lição para mim? Porque um dia eu encontrei um operacional que, olhando no YouTube, tá? Um operacional que me fez sair dessa lama, sair do perde-ganha, sair realmente do fundo do poço. Literalmente, tá? Literalmente. Eu tinha uma conta negativa no banco, estava devendo muito, cartão de crédito, enfim. Não dá para ficar aqui contando vida pessoal, porque daqui a pouco o pessoal vai colocar nos comentários que eu estou me fazendo de vítima aqui. Então eu não quero contar essas partes aqui para não causar polêmica aí, tá ok? Não adianta a gente ficar passando o tempo da gente, a vida da gente, se vitimizando. Levanta a cabeça, sacode a poeira e bola para frente, tá? Então, serviu de lição para mim. Eu falei, opa, já pulei de galho em galho demais. Agora eu cheguei nesse operacional aqui, vou tentar fazer a minha vida parada nesse operacional. Vou focar nesse operacional. Foi assim que aconteceu em finalzinho de abril de 2022. Eu defini o meu operacional, mas definiu como? Eu vou escolher a lógica do preço como meu operacional sem saber operar? Não. Eu descobri a lógica do preço no YouTube, certo? Testei alguns operacionais, os que deram certo para mim, eu comecei a aplicar e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Já aliviei minhas contas. Em 4 meses, depois que eu defini o meu operacional, eu já estava dando aula, correto? No dia 12 de setembro do ano passado, 2022, eu já estava dando aula. Então, foi pulando de galho em galho que eu cheguei nesse operacional da lógica do preço e automaticamente eu consegui, através do meu conhecimento, né, chegar na minha consistência. Mas o que é consistência, pessoal? O que vem a ser consistência? Para muita gente, consistência é ter 5, 6, 7, 10 operações num dia só e acertar a maioria. Tá, tudo bem, se você tem boa assertividade, pode até fazer isso. Mas para mim, consistência não está na assertividade. Ela está no seu gerenciamento, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Vou tocar nesse assunto também, no gerenciamento daqui a pouco. Tá certo? Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Poxa vida, se eu fizer 2 ou 3 entradas certeiras, para mim já é o que basta. Para mim já basta. Certo? Foca em fazer poucas entradas e muito dinheiro. Ah, mas eu tenho só R$100. Ok. Você coloca R$100 ali e faz a entrada de R$50. 2 mãos de Sora com R$50. Você já praticamente vai dobrar a sua banca ali. Com 2 mãos de Soros. Ok? Praticamente não, vai mais que dobrar a banca, né? Se você tem 100, tirou 50 para fazer operações, de 50 com 2 entradas certeiras, você vai para mais de R$150. Certo? Então, quer dizer, gente, é possível. Se você acreditar e colocar em prática o que você pode aprender, é possível. Agora, é só falar, não, eu já estou na lógica do preço aqui, já assisti muitos vídeos, eu vou definir a lógica do preço como meu operacional. Não é assim, não. Quando eu falo definir um operacional,
Não é achar que já conhece a lógica do preço e sair fazendo operações. Não é ficar pulando de galho em galho no YouTube, pegando estratégiazinha aqui e ali e tentar aplicar no seu dia a dia. Não é assim não. É você saber o seguinte: eu consigo sozinho, então eu vou tentar sozinho. Batalha, corra atrás e vai. Quando você perceber que não deu certo sozinho, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar um auxílio profissional. Não tenha vergonha. Quando eu era de outro operacional, de outros, né, porque eu já fiz aulas, né, já paguei mentorias no passado de price action, me ajudaram? Ajudaram. Mas eu não ganhava dinheiro não. Eu ficava mais no perde do que no ganho. Eu já fiz aula também de psicologia de velas. Resolveu o meu problema? Até ajudou, mas não resolveu. Ok? Então são outros operacionais na qual eu praticava que não deram muito certo para mim, mas serviu de incentivo para eu não baixar a cabeça e continuar lutando. Não deu certo assim, eu vou começar assim. Eu paguei mentorias de price action e de psicologia de velas. Não deu certo. Aí na lógica do preço eu falei, eu não vou pagar para ninguém. Não vou pagar para ninguém. Eu vou aprender sozinho. Tá? E aí eu fui em abril, depois de uma tentativa frustrada, né? Eu dei uma parada e voltei em abril do ano passado, no finalzinho de abril, bem no finalzinho mesmo. Foi onde eu recomecei na lógica do preço sozinho e deu certo. Mas é com todo mundo que vai acontecer isso? Não, pessoal, não é. Então quando você sabe que não está dando certo para você sozinho, procura um profissional da área. Não é vergonha nenhuma. Eu tentei o price action sozinho, não consegui, paguei. Quando eu não consegui sozinho, eu paguei. Mesmo pagando não adiantou, mas eu paguei. Adquiri conhecimento que eu não sabia, valeu a pena. Mesma coisa aconteceu com a psicologia de vela. Saí do price action que não estava me dando nada e fui para a psicologia de velas, tá? Mesma coisa. Tentei sozinho, não deu certo. Não deu certo. Fiquei com vergonha? Não, procurei um profissional da área. Resolveu o problema? É em partes. Eu aprendi coisas que eu não sabia, então valeu a pena pagar pela mentoria. A mesma coisa eu repasso para vocês hoje. A lógica do preço está difícil, pessoal? Procura um profissional da área. Se você está colocando dinheiro na corretora sem saber operar, não faça isso. Todos os dias você vai ficar perdendo dinheiro. Então procura um profissional para ele, junto com você, definir o seu operacional. Você coloca na cabeça, você não define que a lógica do preço é o seu operacional. Você coloca na cabeça, é a lógica do preço que eu estou querendo aprender. Você vai definir o operacional quando você já sabe o que está fazendo nele. Somente nesse momento. Somente quando você já sabe o que está fazendo nele. Correto? Então, basicamente isso. O primeiro pilar é você ter um operacional definido. A partir do momento que, sozinho ou com um professor, você já sabe o que está fazendo e tem mais ganhos do que perda. Vou repetir, não é você colocar na cabeça que, eu vou fazer umas entradas aqui na lógica do preço, vou ver se eu ganho ou se eu perco. Não é isso não. É você ter certeza daquilo que você está fazendo. Ou sozinho, ou acompanhado de um professor. Então o primeiro pilar que eu quero deixar claro para vocês é o operacional definido, tá, pessoal? É o operacional definido, tá joia? Então vamos aqui para o segundo pilar, pessoal. Então tá aqui o segundo pilar, né? É você ter um bom psicológico. É todo dia que tá bom para a gente poder operar, pessoal? Não. Só que tem gente que não entende ainda dessa parte teórica da coisa, né? Se não tiver num dia bom, não tiver num dia legal, se tiver levantado com o pé esquerdo, não faça operações e nem tampouco treina. Deixa o gráfico de lado. No dia seguinte ele vai estar ali para você. Tem gente que arruma uma afobação de querer operar todos os dias e todo momento. Nem no treino se deve fazer isso. Nem no treino se deve fazer isso, tá? Então é o seguinte, se você levantou num dia que não está muito legal, dormiu mal, está estressado, levantou cedo para ir trabalhar, caso você ainda não viva do mercado, levantou cedo para ir trabalhar,
no meio do caminho tropeçou numa pedra, ou então um cachorro queria avançar em você, você já foi estressado para o seu serviço, chegou lá, brigou com o chefe e brigou com os colegas de trabalho. Na volta para casa, dentro do ônibus cheio ou do metrô cheio, alguém pisou no seu pé, puxou a sua mochila, a sua bolsa para o lado para poder mexer com você, com o seu psicológico, com o seu emocional. Alguém desagradou você no meio da rua, fez piada de mau gosto, brincadeira de mau gosto, e aí quando chegou em casa, brigou com a namorada, ou com a esposa, ou com o marido. Então, pessoal, quando você estiver num dia ruim, não opera, não treina, não faz nada com gráfico. Tem que ter um psicológico bom, você tem que dormir bem, tá? Tem que dormir bem, tem que ter alguns critérios, tem que ter algumas disciplinas, como por exemplo, pegar o hábito de dormir cedo e acordar cedo. Ao levantar cedo, né? Se você tiver esse costume, faz as suas orações, tá? Isso é muito bom, para pedir a Deus um bom dia, né? E se você não tem o costume de fazer as suas orações logo na hora que você acorda, né? Talvez você faça só na hora de dormir. Então, levanta, vai fazer uma caminhada, vai dar um bom dia para pelo menos 3 ou 4 pessoas diferentes, mas é um bom dia daqueles. Bom dia, bom dia, bom dia, não é? Oi, bom dia. Não é de qualquer forma. Tem que ser com o coração, tem que ser com a alma. Não é aquela coisa, um bom dia da boca para fora. Não, opa, bom dia, tudo bem? Como é que tá o seu dia? Tá tranquilo? Tá passando na rua para ir comprar um pão? Poxa, dá um bom dia pro vizinho, ou pra vizinha, ou, né? Brinca com um cachorro na rua. Gente, são pequenos gestos que faz o nosso dia ficar melhor, que faz o psicológico nosso ficar bom. Bom para quê? É só para fazer operação? É só para estudar? Não. Isso é bom para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa, para qualquer tipo de relacionamento, principalmente a amizade, quando você cumprimenta as pessoas na rua. Mas cumprimenta sorrindo. Não é fechar a cara, bom dia. Sabe? Tem que ser uma coisa mais legal, mais você mesmo. Entendeu? Para ter um bom psicológico, é necessário que você tenha essas disciplinas de dormir cedo, acordar cedo, fazer suas orações e fazer o que você gosta. O que é fazer o que você gosta? Gosta de futebol? Pratica futebol. Gosta de fazer caminhada? Levanta cedo e vai fazer sua caminhada. Ah, gosta de ficar rodando na rua? Vai lá, cumprimenta os vizinhos. Às vezes a pessoa passa, você não conhece, passa a conhecer, cumprimenta, dá bom dia, né? E assim você tem um dia mais tranquilo, mais feliz. Agora, aquele dia que você levanta de uma noite mal dormida, e aí você briga com todo mundo, e tem aquele que você acha que é o pior dia da sua vida, é o melhor dia para você pular fora do gráfico. Ainda mais se você for para a conta real, tá? Não adianta, se tiver com o psicológico abalado, você vai só perder dinheiro, Psicológico bom, ele não depende, você não pode ter um psicológico bom só para operar, não, só para o mercado financeiro, não. Você tem que ter um psicológico bom para a sua vida pessoal que leva para o mercado financeiro. Já imaginou você ficar com uma certa ansiedade de chegar em casa, né, chegar cansado do trabalho e ainda ir estudar, né, ou fazer as suas operações? Quando você chega, você briga com a esposa e vai para o gráfico? Ou briga com o marido e vai para o gráfico? Não vai rolar, gente, não adianta. Não adianta. Nem tenta, porque você vai se frustrar. Você vai começar a ver coisas que não existem no gráfico, ver entrada onde não existe, ver padrão onde não existe. O seu psicológico está abalado. Seu psicológico já ficou abalado, tá? Se você chegou em casa estressado e brigou com alguém, seja quem for, pode ser um parente, pode ser uma esposa, um marido, pode ser um filho. Até mesmo se você fez alguma coisa, seu cachorro latiu para você e te assustou.
Sabe como é que é? Então, qualquer coisa que estiver abalado o seu psicológico faz com que tenha diferença, no seu sistema de operacional, tá? Às vezes você está num dia bom e às vezes você está num dia ruim. Às vezes você vai trabalhar querendo trabalhar, porque sabe que tem que fazer umas coisinhas importantes na empresa e quer demonstrar o seu valor na empresa, né? Mas às vezes também você está com sono, não está muito afim de trabalhar, o patrão é chato, né? Aí gosta de só mandar e ficar sentadinho. Aí você trabalha no sol, você trabalha carregando peso, né? E o chefe lá só assoviando e apontando o dedo indicador para onde você tem que ir, definindo as coisas que você tem que fazer. É chato? É, mas infelizmente quem não vive do mercado ainda tem que fazer. E aí o seu dia vai passando, você vai ficando estressado. Até então estava um dia bom, mas com o passar do dia foi ficando pesado. E aí quando você chega em casa, vai tentar operar, não dá muito certo. Porque você fica lembrando das coisas do seu dia a dia. Tem que estar com a mente boa, tem que estar com a mente voltada para aquilo que você está fazendo. Se você saiu de casa bem para ir trabalhar, fez tudo certinho, voltou para casa com o dever cumprido, aí você tem plena possibilidade de ter um bom trade. Agora, se você deixou escapar alguma coisa do seu dia e tirou a sua paz, se tirar a sua paz, aí pode acontecer um deslize e você não conseguir fazer o seu estudo ou as suas operações de forma adequada, tá? Então tá aí, este é o segundo pilar, né? O primeiro é o operacional definido. Você tem que definir ou sozinho ou com um professor, mas aprenda e defina o seu operacional. Para ter um bom psicológico, é necessário que você tenha suas cobranças próprias, né? Suas próprias disciplinas, ok? E fazer com que você tenha uma rotina diferenciada. Ou seja, fazer a mesma coisa todos os dias? Não. Faz coisas diferentes. Coisas diferentes faz a gente ter uma vida mais saudável. Às vezes, a gente está indo para um determinado lugar, seja para a igreja, seja para a casa de um amigo, seja para a casa da namorada, e está passando por um caminho a vida inteira, o mesmo caminho ali, ó, chega a estar enjoado. Tem que passar pelo mesmo caminho. Desvia o caminho. Ah, mas vai ficar mais longe. Tá, se for muito mais longe, não desvia. Mas se for pouca diferença, desvia o caminho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode ganhar saindo da rotina. Veja bem o que aconteceu comigo. Eu estava indo resolver um problema pessoal em um determinado lugar, né, no shopping da minha cidade. Da minha cidade não, da cidade onde eu moro. E o GPS me fez ir por um caminho, mas eu queria ir por outro. Eu falei, não, então não vou seguir o GPS não, porque toda vez eu passo aqui, eu vou passar por um caminho diferente. No meio do caminho, eu encontrei uma mulher com uma situação de rua, né? Mulher que mora na rua, dava pra ver no jeito dela, né? Infelizmente o Brasil tem dessas coisas. E ali ela me pediu uma moeda. Eu dei a moeda para ela, mas e se eu não tivesse passado ali? A mulher me agradeceu, ficou feliz, ficou rindo, né? Ah, moça, eu vou comprar o leite pro meu filho. Eu nem sabia da vida pessoal dela. Ela me pediu a moeda, eu dei a moeda para ela. Obrigado, moça, eu vou comprar um leite pro meu filho. Então, quer dizer, quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer as minhas operações, aquela moedinha que Deus me permitiu de passar para ela, ela veio para mim com juros e correção monetária muito, mas muito mais alto. Porque eu fiquei feliz em poder colaborar com a mulher de comprar o leite para o filho dela. Tá certo? Por que eu estou contando essa história para vocês? É para mim engrandecer? Não, eu não sou ninguém nessa vida, não. Só quero que vocês entendam que quando vocês fazem coisas diferentes e partem para rotinas diferentes, a vida se torna mais saudável. Tá ok? Por isso que eu estou contando essa história para você. Experimenta, faz isso. Tenta sair da rotina. Passa por caminhos diferentes, mesmo que fique um pouquinho mais longe. Pelo menos você vai conhecer lugares diferentes e até pessoas diferentes. Ok?
Então cria caminhos diferentes. Em qualquer situação, em qualquer parte da vida da gente, a gente tem que criar caminhos diferentes para sair da rotina. Então vai. Se a gente saiu de casa para ir para um determinado lugar, muda um pouco o caminho. Ó, o GPS pediu para ir para cá, mas eu conheço aquelas ruas ali, eu vou passar ali. Tá? Se você souber que não é um caminho perigoso, você passa lá. Ok? Então tá dado o recado aí. E agora, pessoal, o próximo pilar, isso aí ajuda muito no psicológico, tá, gente? É uma aula teórica, mas ajuda muito no psicológico, tá? Muito mesmo. Então eu vou falar aqui sobre o próximo pilar agora. O próximo pilar, que é o terceiro pilar, tá? Muito importante também. É sobre gerenciamento, tá? Muitas pessoas me perguntam o tempo inteiro, todos os dias, pessoas vêm aqui no comentário, pessoas vêm no meu privado, no Telegram, no Instagram, pessoas vêm no meu privado, no WhatsApp e perguntam: professor, me fala aqui qual que é o seu gerenciamento. Qual que é o seu gerenciamento? Como que você faz para ganhar dinheiro? Que eu não estou conseguindo. É aquilo que eu falei para vocês no início desse vídeo. Para muitas pessoas, para muitas pessoas mesmo, elas acham que a sua consistência ela vem com a assertividade, fazer 8, 10, 15 entradas por dia e ganhar mais da metade. Mas não é assim que funciona, pessoal. Se você tem o dom de ganhar muitas entradas, perfeito, continua, faz o que está dando certo para você. Mas se você é daquelas pessoas que tem muita dificuldade em acertar 4, 5, 6 seguidas, opa, vamos recuar. Vamos recuar, fazer só 2, 3 entradas certeiras ali e bate a meta. Então, para aqueles que me perguntam, pessoal, o gerenciamento ideal que eu faço é o gerenciamento 2-para-1 ou 3-para-1. Como funcionam esses dois tipos de gerenciamento? 2-para-1 significa o quê? Significa 2 vitórias seguidas, sai do mercado. 1 loss, sai do mercado. Ah, mas volta só no dia seguinte, o dedo coça para poder operar. Então pronto. Então você já está saindo do seu gerenciamento. Se quiser seguir a risca, tem que ser assim. E como que funciona o 3-para-1? Ou é 3 entradas seguidas, certeiras, com ou sem soros, aí vai do seu capital, tá? Com ou sem soros, aí vai do seu capital. Eu recomendo com soros, porque são poucas entradas. 2 entradas com soros ou 3 entradas com soros. Bateu meta, sai do mercado. Certo? Então, é basicamente o gerenciamento 2-para-1 ou 3-para-1. Se você tiver uma assertividade um pouco acima da média, conseguir fazer 4, 5, 6 vitórias seguidas com facilidade, o que vamos combinar? Vamos combinar. Tem gente que gosta de ficar postando 6, 7, 8 entradas, mas na verdade, o dia que dá certo disso acontecer, a pessoa posta no canal. Os bons são constantes, aqueles que eu já conheço há mais tempo. Eu já sei quem são os traders profissionais da lógica do preço que postam vídeo com frequência, né? E com muita convicção explica as suas entradas. Agora tem alguns, pessoal, tem alguns traders que infelizmente só postam 5, 6 entradas no canal deles quando eles acertam isso no dia, o que é raridade para todo mundo, tá? O que é raridade. Eu já vi não, tem gente grande da lógica do preço, grande, eu não vou citar nome para evitar problema, porque eu não estou aqui para defamar ninguém, tá? Mas tem peixe grande da lógica do preço que fala, não, eu acerto 5, 6, 7, mas eu também perco 4, 5 diretas seguidas. Então assim, é uma coisa que não cabe a mim estar aqui julgando ninguém. Mas também não adianta ficar postando no canal do YouTube só quando dá certo, né? Então posta a realidade. E a realidade, para mim, tá? O meu operacional que eu defini, quando eu tenho um bom psicológico eu vou operar, é o 2-para-1 e o 3-para-1. Eu não vou tentar fazer graça de fazer 7, 8, 10 entradas num dia e ficar aqui postando. Ah, deu um lozinho aqui, outro lozinho ali.
Não, ficou 10 a 5. 10 a 5 não é vantagem nenhuma, tá no loss. 10 a 5 você ficou tipo no 2 a 1, então perdeu. 2 a 1 não é vantagem nenhuma. Tenta fazer 2 vitórias e um loss. Que lucro você teve? Nenhum. Correto? Então 10 vitórias e 5 loss é praticamente loss. Tá? Vai ficar no meio a meio, do mesmo jeito. Então não se iludam com muitas entradas. Gerenciamento, pessoal. O gerenciamento, ele é fundamental. Não adianta ter boa assertividade se não tem um bom gerenciamento. E para mim, o que tem funcionado e que vocês têm visto no meu canal são poucas entradas e muitos ganhos. Às vezes eu começo com R$100, com poucas entradas eu chego nos 300, 400, 500 reais, com poucas entradas, com 3 entradas, 2, às vezes 4. Mas para chegar nas 4 é raridade hoje em dia. Eu prefiro fazer 2 ou 3 entradas. Quando eu estou operando com a gordurinha, eu faço 4 entradas. Ok? Mas eu procurei entender muita coisa do que acontecia comigo no passado, por que eu perdia mais do que ganhava, e acabei descobrindo que gerenciamento é tudo. Gerenciamento é fundamental. Não adianta a gente achar que tem que fazer 10 entradas por dia e acertar a maioria. Isso não existe. Se você for fazer 10 entradas, o mínimo que você tem que fazer é 8 a 2. Para sair no lucro é 8 a 2. Se você tiver a capacidade de fazer 8 a 2 toda hora, ótimo. Mas de 7 a 3 para cima, tipo 7 a 3, 6 a 4, aí já é empate e até loss, tá, pessoal? Já é empate e às vezes sai até no negativo, tá? Porque o loss você perde 100% do seu dinheiro e quando você ganha 85, 87% da sua operação, né? Que é o payout, né? Entendeu? Então, quando você ganha de 6 a 4 não é vantagem nenhuma, você está no loss. Tá no loss, tá? 7 a 3 está no 0 a 0, 8 a 4 está ruim, tá? Então vamos ser sinceros aqui, o mínimo que você tem que fazer para fazer 10 entradas por dia para falar eu sou bom é 8 a 2. É 8 a 2, ok? Então ninguém é perfeito, todo mundo toma loss, eu também tomo meus loss, tá? Eu também tomo os meus loss. Tem dia que eu estou bem, psicológico excelente, tem dia que eu estou mal, nem chego perto do gráfico para operar ou para estudar, mas eu continuo dando minhas aulas, minhas mentorias. Meu suporte, tá? Para quem não sabe, o meu suporte ele funciona de segunda a segunda ou de domingo a domingo, como preferirem, né? Mas funciona. Lembrando que fim de semana a gente tem as nossas diversões, os nossos passeios, né? E demora um pouco. No sábado e no domingo o suporte demora um pouco mais para ser respondido, mas funciona. Mesmo no fim de semana. Eu não durmo uma noite sem responder todo mundo. Isso é para você ver a diferença de professor e professor. Tem gente que vende o curso e não dá o suporte adequado. Os meus alunos, aliás, até quem não é aluno. Às vezes uma pessoa que não é aluno me procura e eu respondo a pessoa com a maior naturalidade, dentro daquilo que eu posso responder, tá? Não é me procurar perguntando como que funciona tal padrão, porque aí também eu só posso falar para os alunos, né? Agora, quer tirar alguma dúvida, enfim, quer conversar comigo sobre o operacional, muitas pessoas dão sugestão de vídeo, eu respondo numa boa, tá certo? Até mesmo no final de semana, tá? Então o meu suporte funciona até nos fins de semana. Sábado e domingo um pouquinho mais devagar, mas eu não costumo dormir sem responder ninguém, tá? Eu respondo todo mundo. Só que é o seguinte, se eu dormir 10h30 da noite, a pessoa me chamou meia-noite, 1h, aí é só no dia seguinte mesmo. Só no dia seguinte, tá? Então eu falo até a hora que eu durmo. Quando eu durmo ali já era. Não tem como responder mais ninguém. Até porque eu não vejo nenhum professor por aí dando suporte meia-noite, 1h da manhã, como eu faço. Se eu estiver acordado, eu respondo. E tem dia que eu estou acordado, tá? Mas no geral, o meu suporte funciona 7 dias por semana, só não é 24 horas por dia.
ok? Então, voltando para a nossa aula aqui, gerenciamento, pessoal, é isso aí. Isso é gerenciamento, é você saber administrar as suas entradas, dosar as suas entradas e sair no lucro. Sair no lucro, tá? Então, com R$50, se você fizer duas entradas, você vai conseguir ir para 160, R$170, alguma coisa assim. Beirando R$180 ali por dia. Se você fizer duas entradas, começando com R$50, duas entradas de Soros, mãos de Soros, você vai para mais ou menos 170, R$180 por aí, tá? Com 50. Então quer dizer, mas está muito pouco, ok? Então se você não quiser fazer com 50, faça com 500. De R$500 com duas entradas você vai para R$1.700, R$1.800 com duas entradas, ok? Mas tem que ter esses três pilares aqui. Tem que ter esses três pilares aqui. Se não tiver esses três pilares, esquece. Esses três pilares têm que andar de mãos dadas. Um operacional definido, um bom psicológico e o gerenciamento seguido à risca. Esse gerenciamento ele tem que ser seguido à risca. Você quer fazer o 2-para-1? É 2-para-1. Perdeu? Acabou. Eu quero fazer mais de uma sessão por dia. Então divide o seu capital, faz uma sessão de manhã e uma sessão à tarde ou à noite. Ok? Mas faça o gerenciamento. Tudo dentro do gerenciamento tende a dar muito bom mesmo. Beleza? Então tá aí, tá dado o recado, né? Tá dado o recado. Os três pilares que são fundamentais para que você possa ser um bom trader. Esses três pilares, eles têm que andar de mãos dadas e têm que estar alinhados. Se não tiverem alinhados, não vai funcionar. Às vezes você acha que sabe muito, que tem um operacional definido, mas não tem um bom psicológico e muito menos gerenciamento. Às vezes você faz o gerenciamento, mas fica todo dia toma loss. Aí não tem um operacional definido. Às vezes você tem um operacional definido e um gerenciamento bom, mas não tem um psicológico, acaba chutando o balde e perde tudo. Então, quer dizer, tudo vai depender desses três pilares aí. Tudo vai depender desses três pilares. Pessoal, vídeo como esse eu vou fazer com mais frequência. Tem mais um vídeo que eu vou fazer, basicamente tipo esse daqui, só que mais avançado ainda. Mais avançado, tá? Nos próximos dias eu vou soltar mais um vídeo desse aqui. Sinceramente espero que vocês tenham pegado o que eu tentei passar para vocês aqui, porque é uma aula teórica, mas de grande valia. Às vezes a pessoa quer só operar e não quer ouvir. Tudo bem que às vezes a gente não gosta de ouvir o chefe da gente mandar a gente fazer as atividades do trabalho. Mas quando é uma coisa para você mesmo, você não quer ouvir, ouve pessoas que sabem o que estão falando. Ok? Então esses são os três pilares. Você necessita ter um operacional definido, um bom psicológico e um ótimo gerenciamento seguido à risca. Tá joia? Então tá aí. Vou deixar no link aí na descrição do vídeo, o link do meu site, né? E lá você vai encontrar a minha história em vídeo, você vai encontrar os links das minhas redes sociais, do meu Instagram, do grupo gratuito de estudos do Telegram e também do meu WhatsApp, tá? Caso você queira ter uma mentoria comigo, só me chamar lá. E eu tenho alguns modelos de mentorias e algum desses modelos, pelo menos um desses modelos, pode fazer você sair do perde-ganha. Claro e evidente que não é só adquirir a mentoria e achar que já está rico. Vai depender muito do seu esforço, dedicação, estudo e disciplina. Tá joia, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!